Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje, 9 erros bobos, bobíssimos, que você não pode cometer na prova de humanas do Enem. E caso você cometa, sua nota vai despencar. Mas antes de eu começar a dizer quais são esses erros e revelar uma surpresa que eu tenho aqui pra você, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda, na medida que o meu vídeo chega a mais pessoas, e você se ajuda, na medida que ativando o sininho aqui embaixo, você tem notificações em tempo real, sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece de também deixar o seu like aí, caso você goste desse vídeo, para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Como ele ainda tá chegando, vários de vocês têm me perguntado lá na @prof.rasfael, não só conteúdos que vocês precisam estudar, eu já dei esses conteúdos lá no Instagram, se você quiser saber quais são eles, né? Nas 4 áreas do conhecimento, me segue lá pra você não perder tempo, é tudo gratuito, 0800. Mas também, muita gente tem me perguntado técnicas e erros que são recorrentes na prova de humanas do Enem. Antes de eu falar desses erros, obviamente, eu vou te falar de um erro que você não pode cometer, né? Então, esse vídeo é 9 mais um erro. Esse erro que você não pode cometer é deixar de estar presente no meu simulado gratuito de ciências humanas, que vai ser disponibilizado gratuitamente num grupo de WhatsApp exclusivo, onde eu vou te mandar dicas gratuitas, onde eu vou te mandar uma série de informações, eu vou te mandar um simulado, eu vou te mandar também gratuitamente um cronograma de 2 meses para você estudar todas as matérias, né? Então eu vou te mandar um monte de coisa. Para você participar desse simulado, receber, você precisa clicar no link, primeiro link aqui da descrição, fazer o teu cadastro e vir para o nosso grupo de WhatsApp de preparação para esses próximos 2 meses. Eu vou fazer a tua nota de humanas do Enem disparar. Esse é o primeiro erro. Se você deixar de estar lá presente, mano, um abraço pra você. Agora, os outros erros, obviamente, são erros mais diretos e que você comete muitas vezes percebendo ou não percebendo. Para fazer essa lista, eu vou, de fato, fazer aqui uma coisa que vai do mais óbvio pro menos óbvio. Ou seja, dos que vocês mais têm chance de pensarem para os que talvez vocês não tenham chance nenhuma de pensar. O primeiro desses erros, sem mais delongas, para não ficar aqui te enrolando, é o seguinte. Um erro que todo mundo comete, e às vezes nem percebe, é ler o texto na prova de humanas por ler o texto. Ou seja, você faz aquela leitura, blá, 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 e você não consegue entender nada do que você leu. Isso aqui é um problema na prova de humanas, um problema talvez o maior deles, porque quando você lê por ler, você é incapaz de validar a resposta destas questões. Na prova de humanas, como vocês sabem, se vocês já são inscritos recorrentes, se vocês não sabem, aí vocês realmente têm que clicar no link da descrição e fazer o cadastro, que eu vou te explicar isso tudo na nosso aulão ao vivo, né, do dia 12 às 7 da noite, né, que eu vou te mandar todas as informações lá no grupo de WhatsApp. A resposta da prova de humanas, ela é validada pelo texto. Então assim, se você lê o texto por ler, dificilmente você vai conseguir fazer uma questão de humanas. E esse é um negócio que acontece assim, à torto e à direito, assim, todo mundo faz isso o tempo todo. Então, se você está lendo o texto por ler, cara, isso talvez seja um dos grandes indícios do porquê você não está acertando muitas questões em humano. O segundo erro, que é fundamental, é o fato de que você acha, né, e você está estudando, e eu vou te mostrar no evento do dia 12, e vou te mostrar lá no grupo de WhatsApp, que isso não é verdade. Você acha que você tem que ter domínio profundo do conteúdo. Cara, para você ir bem em humanas, acertar 40 questões, coisa que eu já fiz 3 vezes, você não precisa ter um domínio profundo do conteúdo. Prova disso é que, embora eu seja formado e professor de história, né, por isso é professor Rafael Duarte, eu não tenho muito domínio de sociologia, nenhum domínio de filosofia, praticamente, tirando um ou outro filósofo específico, e não tenho nenhum domínio de geografia física. E mesmo assim eu consigo, né, já consegui 3 anos seguidos, acertar 40 questões ou mais, né? Cheguei até a 42, ano passado foram 40 questões. E isso, obviamente, se dá por um motivo muito simples, né? A prova de humanas do Enem, ela não é uma prova conteudista, ela é uma prova de habilidades e competências. E se você não focar em desenvolver essas habilidades, que é o que eu vou te ensinar no dia 12 às 7 da noite e lá no nosso grupo de WhatsApp, você de fato vai ficar aí de pista, vai ficar sem saber como é que você lida com a prova. Então você precisa de um método, né, para lidar com essa prova, e um método que seja cientificamente validado. O terceiro erro, cara, que tem muito medicina que manda você cometer ele, porque inventa umas técnicas malucas que não tem validação nenhuma, que o cara simplesmente faz porque ele faz, né? Assim, e não sabe te explicar por que ele faz. É começar lendo as opções. Cara,
E eu vou te dizer por que isso é um erro, tá? Isso é um erro do ponto de vista teórico, porque as opções são as últimas coisas que o cara que elabora questões, eu já fui um cara que elaborou questão para muito vestibular nesse modelo de Enem, as opções são a última coisa que o cara bota na prova. Então, assim, as opções, elas muitas vezes, como são a última coisa, elas acabam enviesando a sua interpretação do texto. O que é enviesar? Elas direcionam a sua interpretação do texto e acabam fazendo com que você, no processo de leitura do texto, quando você não está lendo por ler, né, logicamente, você acaba entendendo uma outra coisa, uma coisa completamente diferente. E isso, muitas vezes, é o que o distrator quer, ou seja, a opção que está ali para te distrair quer. Quando você começa pelas opções, ao invés de você estar simplesmente achando que está eliminando etapas do processo, como eu já vi muita gente dizer, né, que você pode começar pelas opções e para o comando, e às vezes você nem precisa do texto base, você vai acabar errando a questão ou acertando ela por acaso. Então, não faça isso. Um outro ponto importante, um outro erro importante, e cara, esse erro se relaciona com aquele primeiro de não estar presente no nosso aulão, é você ignorar a existência de técnicas que são cientificamente validadas na prova de ciências humanas. Existem técnicas que a galera aplica, e eu vejo de montão aí. Outro dia eu vi uma do cara falando que se tem uma opção negativa no gabarito, e ele pede crítica, né? Você tem que marcar a opção que necessariamente é negativa. O cara tirou isso da cabeça dele, né? Totalmente da cabeça dele. Isso não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido. E só fazia sentido naquela questão que ele pegou. Mas se ele pegasse uma outra questão, isso não faria sentido. E esse tipo de técnica faz com que você erre questões. Prestar atenção nessas técnicas seria tipo um erro plus, né? Um quinto erro plus. Mas na prática, o que você não pode é ignorar que existem, sim, técnicas que são muito definidas, técnicas que são validadas cientificamente e técnicas que são pensadas a partir da maneira pela qual a prova é feita. Cara, se você quiser ter ideia de quais são essas técnicas, eu tenho uma playlist aqui, cara, com mais de 100 vídeos só com técnicas que você pode utilizar para a prova de ciências humanas que foram criadas a partir da minha experiência como elaborador de questões. A prova de humanas ela tem vários errinhos que permitem com que você desenvolva técnicas em que você chegue ao gabarito da questão de maneira mais simples e de uma maneira mais eficiente, tá? Um outro erro, agora já entrando no bloco dos erros menos comuns e que vocês cometem com alguma regularidade, é o seguinte. Esse erro é quando você olha para a prova e tem lá uma questão, por exemplo... Eu vou citar um exemplo que é clássico, tá? Que é uma questão sobre o Califado de Bagdá. É a Alta Idade Média ali no Oriente Médio. Esse tipo de questão é um tipo de questão cujo conteúdo assusta, porque você não viu ele no teu cursinho, não viu ele no teu cronograma de 30 semanas, não viu ele basicamente em lugar nenhum. Então, quando você esbarra com esse conteúdo, muitas vezes você acha que você não vai ser capaz de fazer essa questão. Quando, na verdade, normalmente e quase sempre, questões com conteúdo incomum são questões no Enem que são meramente interpretativas. Essa questão do Califado de Bagdá, ela era uma questão meramente interpretativa. E quando ela não for uma questão meramente interpretativa, quando for, por exemplo, às vezes uma questão de filosofia, que é menos interpretativa, ou uma questão de geografia física, essa questão ela vai valer tão pouco para você na TRI, porque ela vai ser uma questão tão difícil, que muitas vezes ou ela vai ser anulada, então o errar ou acertar ela vai ser indiferente, ou o acerto dela vai tirar muito poucos pontos. Então você não precisa se assustar com ela. Faz essa questão. Se você não conseguir, aí você chuta, não tem problema nenhum. Você não vai ser penalizado. O que você não pode fazer é simplesmente ignorar o método de resolução que você tem, que é um método que muitas vezes consegue te garantir acertos, né, dentro da prova de humanas, porque você simplesmente está ali diante de um conteúdo incomum. O sétimo erro, obviamente, ele é um erro que é muito comum, mas que muito pouca gente percebe, que é o erro de que você não adapta o seu método de prova, de realização da prova, ao que você prefere. Muita gente, e assim, muita gente mesmo, circula de perfil em perfil, de canal no YouTube em canal no YouTube, de TikTok em TikTok, de Instagram em Instagram, e muitas vezes, cara, muitas vezes mesmo, vai trocando o seu método de realização da prova para o método de um cara que foi aprovado e teve 200 mil acertos em humanas ou em qualquer outra prova. Isso aqui é um erro porque cada pessoa se adapta diferente à realização da prova. É essencial que o teu método de prova reflita as tuas forças ou, no caso, né, tente diminuir as tuas deficiências. E isso é uma coisa que só você pode fazer. Só você pode, de fato, né, de fato mesmo, conseguir aí, né, desenvolver um método de prova, de realização de prova que seja para você. Os nossos dois últimos erros agora, eles são erros, assim, muito imperceptíveis, ninguém percebe, e você tá errando questão à beça, então você vai ser premiado por ter chegado aí,
E, inclusive, o último deles, né? O último deles é um erro que você vai ver na prática no dia 12, no nosso aulão, beleza? No nosso aulão gratuito. O oitavo desses erros é o fato de que se você começa uma questão, né? A fazer uma questão pelo comando, e eu vou te explicar já já, porque isso por si só já é um erro, né? Você não pode deixar que o comando influencie a sua interpretação do texto. O comando, ele existe na prova de humanas do Enem simplesmente para te dizer o que você precisa responder do texto, mas ele não influencia de maneira nenhuma a interpretação do que está no texto. Muitas vezes, quando você começa pelo comando, você é influenciado por ele a ter uma outra leitura do texto e que, logicamente, te desvia do gabarito da resposta correta, que é validada pelo texto base. Mesmo que você leia o comando, não deixe o comando influenciar a sua interpretação do texto. Isso acontece com muita gente. E isso é uma das causas mais imperceptíveis que vocês menos conseguem resolver e que mais gera erros na prova de humanas. E o último erro, vem os tambores, também tem a ver com isso, que é, de fato, começar pelo comando. Na verdade, na prática, eu vou te mostrar isso no dia 12 com vários exemplos do nosso simulado gratuito que eu vou distribuir para você lá no grupo de WhatsApp. Eu vou corrigir algumas questões lá e eu vou te mostrar como, de fato, começar pelo texto base é um método muito mais eficiente de você acertar uma questão de humanas. E eu te explico isso de uma maneira simples e pelo próprio guia de elaboração de questões do INEP, que é o documento que você tem lá que baliza a realização das questões. Quando você começa pelo texto base, a sua leitura do texto base ela é pura, ela é virgem. Ela não é influenciada por nada. Se você consegue resumir esse texto base em uma única linha e não fica lendo o texto por ler, você vai ser capaz de fazer quase todas as questões da prova de humanas do Enem, porque em quase todas as respostas dessas questões estão dentro do texto. Tirando ali 20%, 15% de questões que são mais difíceis e que são conteudistas e que dependem do texto só para você apontar uma causa ou consequência do processo que está presente no texto, aqui, nesse caso, em 85% das questões, não. A resposta está presente dentro do texto. E porque ela está presente dentro do texto, é o texto a primeira coisa que o cara que elabora a questão escolhe. E é o texto a primeira coisa que você, que está fazendo a questão, tem que entender e tem que extrair a ideia central deste texto. Se você quiser ver como é que eu faço, né, como é que eu já fiz para levar mais de 2.000 alunos, a gente não está brincando, tô falando de mais de 2.000 alunos no meu curso, no plano do gabarito, a chegar aos 40 acertos em tempos recorde, como um mês, 2 semanas, até a gente tem relato, eu vou mostrar isso lá no grupo de WhatsApp, então faz o teu cadastro aí, de gente que chegou a 40 acertos, foi de 30 a 40 acertos em uma semana, depois do primeiro simulado, vendo o curso. Porque isso não é crendice minha, não é o que funciona para mim, é o que funciona a partir da compreensão da prova. Se você quiser entender como é que isso é um erro, e mais do que isso, como é que você não comete nenhum desses erros, sobretudo esse último, que é o mais imperceptível de todos e que acho que a maior parte de vocês comete, se inscreve aqui, vem para o nosso evento gratuito, vem fazer o nosso simulado, vem com o meu cronograma gratuito e vem ver as minhas técnicas lá no dia 12, beleza? Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo aqui, eu espero que vocês deixem um like aí de vocês. Vídeo grande, conteúdo denso, espero que vocês tenham gostado aí, para ajudar vocês nessa reta final da prova de humanas do Enem. Se você gostou desse vídeo, né, compartilha ele com o seu amiguinho, compartilha o evento gratuito aí também com o seu amiguinho nos seus grupos de WhatsApp e não esquece também, obviamente, né, de se inscrever aí no canal. E se você continua com dúvidas sobre como fazer questões de ciências humanas, clica nessa playlist aqui do lado, em que eu vou te apresentar mais de 100 vídeos, como eu te falei no meio aqui do vídeo, com técnicas para a realização da prova de humanas do Enem. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima.